Ana Canosa, maravilhosa. Cadê você? Ela ali. Boa noite. Oi, querida. Boa noite a todos e a todos os ouvintes. É um prazer. Adoro essa musiquinha. É legal, né? Eu também gosto muito. Bom, a Ana Canosa, que é sexóloga, psicóloga, terapeuta de casais e a nossa comentarista aqui do CBN para maiores. E ela responde as dúvidas dos ouvintes. E as dúvidas são bem interessantes, hein, Ana Canosa? Essa que você separou aqui é muito boa. E é muito interessante essa coisa da gente falar que não vai revelar o nome dos ouvintes, porque os ouvintes, eles ficam muito à vontade, contam coisas muito íntimas, né? Essa mensagem, por exemplo, ela é bem longa e levanta várias questões. Então, eu vou tentar aqui fazer um resumão, e aí depois a Ana Canosa vai desdobrando, porque tem muitas deixas aí. Então, é o seguinte, ele e a namorada moram juntos há 2 anos. Ele é brasileiro, tem 34, ela é tailandesa, tem 33, eles moram na Irlanda e tal, enfim. Bom, no começo da relação, muito sexo, tal, tudo lindo, maravilhoso. Mas aí ela foi perdendo interesse no sexo. Eles estão há 2 anos juntos, então já passaram por tudo isso e ela foi perdendo interesse no sexo. Aí ele diz o seguinte, para mim, sexo é componente vital à relação a 2. Para ela, porém, sexo não é algo estritamente necessário em nosso relacionamento. Aí ele ainda põe entre parênteses, segundo ela que acha isso. Aí ele diz o seguinte, que ela não consegue ter orgasmo sem a utilização de um vibrador. Ela precisa de um vibrador. E aí ele dá a entender que isso atinge a autoestima dele, né? Aí ele diz o seguinte, é importante para a minha autoestima e para a minha libido sentir-me desejado. E também porque ela não procura ele, né? Porém, raramente, quase nunca, ela me procura. Aí ele que procura, ou então quando ele reclama, quando ele fala, olha, você não me procura, aí ela, ok, então vamos fazer sexo. E aí ele percebe que, na verdade, está forçando uma barra, que não está sendo legal para ela. Aí ele diz aqui, mas daí me vem a sensação estranha de estar transando com alguém que não está se divertindo, apenas cedendo a uma pressão. Por conseguinte, também não consigo me divertir, apenas gozar. Não fica legal, porque ele sabe que ele está forçando uma barra. Aí ele fala que temos tido relações a cada 2 semanas, mais ou menos, e antes era tudo maravilhoso e tal. Aí ele diz um negócio aqui que eu achei um pouco demais. Aí você fala aí, Ana, depois na sua análise. Eu praticamente não me masturbava no começo do relacionamento, porque era tudo maravilhoso, tudo lindo. Hoje, me masturbo ao menos 4 vezes ao dia. Uau! Todos os dias. Inclusive nos dias em que conseguimos finalmente transar. Meu Deus. Então essa é a situação, e aí ele está num dilema porque eles moram fora do Brasil, ela depende dele, né, para residir na Europa, e aí ele fica numa encruzilhada. Ele diz assim, por um lado não acho que faça sentido terminar com ela, por outro também não vejo sentido um relacionamento de longo prazo no qual somos tão divergentes no sexo. E aí ele está nesse dilema. Quantos aspectos, hein, Ana Canosa? Vamos desdobrando isso daqui. Muito, querida. Muita história. É muito interessante o e-mail que ele envia com todas essas questões, porque inclusive são questões bastante corriqueiras. A primeira coisa que a gente não sabe por exemplo, ele diz que mora junto há 2 anos, eu não sei se eles se relacionavam muito tempo antes, né, se namoravam muito tempo, porque me chama a atenção o 2 anos. Nós sabemos que a paixão que mobiliza muito o desejo sexual, né? Ninguém precisa fazer esforço para fazer sexo quando está apaixonado. Nós somos monogâmicos por natureza quando estamos apaixonados e apaixonadas. Então, eu não sei se eles estão há 2 anos juntos e isso coincide com talvez uma diminuição do apaixonamento.
E na diminuição do apaixonamento, as pessoas, né, elas tendem a voltar um pouco para a autonomia e voltar para o ritmo inicial. Então, é quase como se ele estivesse dizendo assim, fui enganado. Porque no início do relacionamento, e ele coloca, fazia sexo na cozinha, fazia sexo na escada, fazia sexo várias vezes ao dia, e várias vezes ao dia. Então, agora ele fala assim, gente, eu fui enganado. Não é que você foi enganado, é que no início do relacionamento, o ritmo sexual desta mulher estava alterado, muito provavelmente, e embevecido pelo início do apaixonamento. E isso é muito comum. E claro que ao longo do relacionamento, eles estão morando juntos, então o cotidiano começa a fazer uma mudança ali, e agora ela me parece estar mais responsiva, ou seja, ela não tem tanto desejo espontâneo, quanto ele, que é homem, que tem testosterona, e que tem uma atividade sexual e um desejo sexual muito, muito grande também. Já vou chegar lá. 4 né? vezes. Tudo bem. Vamos ele se masturba 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia, vamos combinar? Tá demais. Né? Então, eu fico pensando assim, em relação a 4 vezes ao dia, eu fiquei pensando assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que este homem tem um ímpeto sexual bastante grande, que no início ela conseguiu acompanhar, e agora, voltando para a autonomia, para o jeito dela, ela não consegue acompanhar tanto, e por isso ele se masturba 4 vezes ao dia? Ou será que pelo fato dele entender que ela não o deseja, ele está com uma ansiedade aumentada que o faz se masturbar 4 vezes ao dia? De qualquer maneira, há um link que ele faz entre a ansiedade e a descarga da tensão sexual. Além do que, Taninha, vamos combinar que nós estamos em quarentena. Eu também não sei quais foram os efeitos da quarentena neste casal. Porque nós estamos, né, ele mora fora do país, na Europa. A Europa também teve um momento grande de pandemia, primeira onda, segunda onda e terceira onda agora. Então eu também não sei se a ansiedade dele está aumentada, que ele descarrega se masturbando tantas vezes ao dia e coloca nela o problema. Então não é que eu não esteja dizendo que há um dilema. Há um dilema de um desajuste do ritmo. Mas talvez isso esteja intensificado para ele, tá? Então isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Ela deve estar mais responsiva, o sexo para ela não é a prioridade que é para ele. Não sei como essa mulher está emocionalmente diante de quarentena, etc, sem família perto, não sei. E aí eu fico imaginando que tem uma coisa que acontece muito, né? Quando um parceiro ou uma parceira fica muito ansioso ou ansiosa para saber se o outro tá afim, ai, não me deseja, quer, não quer, fica um saco. Porque toda hora quer ficar vira uma demanda, né? Uma demanda e uma pressão. Hoje tem, e aí, hoje tem? E hoje vai rolar? Então, talvez ela também, aí é uma questão que eu falo a ele, né, para ele prestar atenção nisso, se ela não está fazendo menos sexo, porque ele pressiona, ela já está ficando cansada disso, que ela se sente obrigada. E mais, né, Tânia? Se o outro vem muito, não dá tempo dela desejar. Não dá tempo, isso que eu fiquei pensando. Às vezes precisa esperar um pouco também para a pessoa tomar iniciativa, não é? Exatamente, né? Também não sei se ela está habitualmente acostumada a tomar iniciativa ou não, então é mais uma questão para averiguar, né? Porque pode ser são vários componentes aí. Agora vamos para a questão do vibrador, então, porque também o fato dela ter orgasmo com o vibrador, gata, é um desprezo a ele? Nada, olha, então vamos lá, gente. O vibrador, e tem vários tipos de vibradores, ele não substitui o pênis. Não, quer dizer, você tem até vibradores que substituem o falo, que eles são em formato de falo. Mas uma coisa é eu fazer sexo com alguém, outra coisa é eu me estimular com um vibrador. São coisas diferentes. O que é muito legal é você poder estimular o vibrador junto com a penetração, que também é uma coisa bem legal. O que é importante ele perceber, o que eu achei curioso é ele dizer primeiro, então ela só tem orgasmo com o vibrador. Então, muito provavelmente,
ela condicionou o orgasmo dela ao uso do vibrador. Porque o vibrador, ele é muito fácil, né? Ele tem um estímulo constante, um ritmo que nenhuma mão, nenhuma língua consegue atingir. Então, de fato, o vibrador, ele facilita demais a mulher a ter um orgasmo, demais. Para algumas mulheres, Tânia, muitas mulheres têm o que a gente chama de distração cognitiva. O que acontece? Até ela entrar no clima da relação sexual demora. E então ela se distrai com facilidade. Então ela está num ímpeto de excitação, ou vamos dizer, a parceira dela ou o parceiro dela está fazendo um sexo oral. Aí ela está ali começando uma excitação, daí vem na cabeça assim, ai, coitadinho, vai ficar com a boca cansada. Pronto, acabou. Ela já. Mas eu tô falando porque mulher pensa muito isso. Sim, não, eu ri porque eu sei disso. Você já ouviu isso no bar, no boteco, as suas amigas já te contaram. Amiga minha já pensou isso. Já pensa, fala assim, ai meu Deus, olha, tô demorando mas muito. Mas eu também tô muito folgada aqui, né? Exatamente, né? Então, coitado, Aí, amanhã tem supermercado, não tá rolando, aí muda de posição. O clitóris tem 8.000 terminações nervosas num pedacinho, olha, trouxe até um aqui, ó, num pedacinho pititico, que é só o que aparece. Isso então, você imagina, gato, esse aqui é um clitóris, ó, aqui nós estamos, ó, aqui nós temos uma vulva. Nós temos uma vulva. É o canal tá vaginal, com imagem. uretra, que é onde sai a urina, e aqui é o que a gente vê do clitóris. Mas olha o que o clitóris é. O clitóris é gigante. Toda aqui, é gigante por trás. Por isso que toda a parte dos pequenos lábios e grandes lábios é bastante excitável. Agora, olha só o tamanho. A glande do clitóris, ele é muito pequenininha. Imagina 8.000 terminações nervosas. Aqui. Clitóris tem vida própria. Às vezes, a pessoa está colocando o dedo ali e está tudo bem. Muda o dedo, dá um susto, porque ele é muito sensível, mas extremamente sensível. E o vibrador, ele tem uma facilidade, né? Trouxe até um aqui para mostrar. Gente, que é um tipo ver com imagem essa conversa. Que é um tipo de bullet, que ele é um vibrador de estímulo para clitóris mesmo. E ele tem vários cilindrinhos que se encaixa no dedo, é isso? Isso, parece até um batom, né? Ó. Né? E aí você coloca ele perto do clitóris, esse é um tipo. Você encaixa no dedo, não? Não, você segura do jeito que você quiser e coloca. Inclusive, facilita muito para a mulher que quer ter orgasmo junto da penetração. Então, ela está ali numa relação heterossexual, o parceiro está fazendo penetração e ela coloca isso aqui no clitóris, que facilita muito ela disparar o orgasmo. Mas o que eu quero dizer? Como ele é constante, ele é de vibração constante, normalmente tem vários tipos de vibração diferentes, ele facilita muito disparar o orgasmo. Então, o que provavelmente acontece com essa parceira desse nosso ouvinte é que ela tem alguma dificuldade, talvez pela distração, talvez porque ela passa alguma coisa na cabeça dela, ou porque ela condicionou o orgasmo a isso, que facilita o orgasmo. Isso não significa que ela não esteja envolvida na relação sexual, são coisas diferentes. É um complemento, não quer dizer que seja um fracasso dele, que ela precise recorrer a um brinquedo. Está tudo dentro da brincadeira. Exatamente. Precisa ver, Tânia, se ela não está usando o vibrador, depois que ele tem orgasmo, por exemplo, aí ela vai sozinha usar o vibrador, e é por isso que ele sente que ela não está envolvida na relação. Não sei, porque a gente não tem esse detalhe. Mas eu queria chamar a atenção dele que o uso do vibrador não exclui o fato dela estar ou não estar envolvida. Ela pode estar envolvida e mesmo assim usar. E tudo bem, gente. Importante é ela ter o tal do orgasmo e eles poderem ampliar as práticas sexuais deles. Não precisa ter ciúme do vibrador. Não precisa ter. Agora, ele está se sentindo trocado. Porque ele não se sente desejado, porque a frequência diminuiu, porque ela usa o vibrador. Então, tem vários fatores que fazem esse cara, tadinho, ficar se sentindo inadequado, ficar se sentindo. E aí, o que fazer? Olha o dilema. Primeiro,
eu acho que tem que conversar melhor com ela para entender que tipo de cenário erótico a estimula, ele entender que ela pode se disponibilizar para o sexo e não esperar que ela tenha desejo espontâneo por ele. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode gostar muito de transar com ele, mas ela só não tem o espontâneo que ela tinha quando estava apaixonada, né? E eles tentarem, assim, organizar esse ritmo, né? Ele não ficar tão em cima, deixá-la também sentir falta e desejo por ele, tá? E em último caso, ou em primeiro caso, enfim, não precisa ser em último caso, é porque ele me parece ali que gosta dela em uma relação, também existe a possibilidade de eles abrirem o relacionamento. Então, ele está ter um relacionamento aberto. Então, ele poder fazer, por exemplo, sexo fora do relacionamento. Não sei se ele quer, porque não é tão simples assim. Eu não tenho sexo em casa, então eu vou fazer sexo fora. Para algumas pessoas, isso funciona desse jeito, bem separado, né? Então, a gente tem um sexo aqui, ou tem pouco sexo, ou nenhum sexo aqui, e a gente acorda, a gente faz um acordo de a gente poder fazer sexo fora do relacionamento. Mas aí começam os problemas, né? Eu tenho que deixar você também. Exato. Né? Eu acho que esse acordo, na verdade, costuma ser assim, cada um faz escondido e ninguém está sabendo. Que não é legal também, não é legal. Né? Porque você não está sendo ético com o contrato, entre aspas, que você teve com a sua parceria, um contrato de monogamia. Mas ele pode fazer isso também, desde conversando com ela. Agora, também não sei se é o que ele quer, porque pode ser que ele não queira sexo com outras mulheres, que ele queira com ela. E aí ele está encrencado. Então aí eu sugiro, por último, depois de fazer toda essa reflexão e fazer toda essa reflexão com ele, com você, com os ouvintes e ouvintes, que ele procure a ajuda de uma terapia sexual junto com ela, para que um profissional possa ajudá-los a identificar os fatores que estão envolvidos nessa questão.